Museu Chácara do Céu. O Museu da Chácara do Céu é um museu de arte localizado no bairro de Santa Teresa, na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Integra, junto com o Museu do Açude, os museus Castro Maia. A sede do museu é uma das antigas residências do empresário, conhecida desde 1876 como Chácara do Céu, no bairro de Santa Teresa. Castro Maia herdou a casa em 1936. A construção foi demolida em 1954 e, em seu lugar, o arquiteto Vladimir Alves de Souza projetou uma residência com características modernistas, integrada aos belos jardins que permitem uma magnífica vista da cidade do Rio de Janeiro e da Baía de Guanabara. Hoje, além das exposições de longa duração e temporárias, o museu mantém 2 cômodos originalmente mobiliados e ambientados, a fim de preservar o caráter de residência do local. O museu se origina da coleção particular do empresário e mecenas Raimundo Ottoni de Castro Maia, 1894 a 1968, em parte herdada de seu pai, em parte adquirida por ele mesmo. Raimundo Castro Maia organizou em 1963 uma fundação para gerir os seus bens. O Museu da Chácara do Céu foi criado em 1972. Em 1983, a fundação foi extinta e o espólio reorganizado sob o nome de Museus Castro Maia foi absorvido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O museu se alinha na filosofia de trabalho estabelecida pelo seu fundador, divulgando seu acervo em exposições de curadoria, continuando projetos como o dos Amigos da Gravura, de edições especiais de obras de artes gráficas e fazendo intercâmbios culturais entre diferentes instituições, tais como o projeto Encontro de Colecionadores, que expõe coleções privadas raramente acessíveis ao público. Além destes projetos eminentemente artísticos, há outros de caráter editorial e biográfico, preservando a memória de Castro Maia, que também era um bibliófilo. A museografia empregada respeita alguns ambientes na forma em que eram usufruídos quando a casa era uma residência. Castro Maia. Raimundo Ottoni de Castro Maia, ou simplesmente Castro Maia, nasceu em Paris em 1894 e faleceu em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, em 1968. Foi uma pessoa de muitas facetas, tendo atuado como industrial, editor de livros, esportista e especialmente como colecionador de arte. Fundou museus, sociedades culturais e foi grande defensor do patrimônio histórico, artístico e natural. Filho de Raimundo de Castro Maia, renomado engenheiro e homem ligado ao imperador D. Pedro II, e de Teodósia Ottoni de Castro Maia, herdeira de uma tradicional família de intelectuais liberais. Do pai, Castro Maia herdou o gosto por coleções de objetos de arte, e da mãe o apreço pela literatura. A família morou na França quando o pai ocupou o cargo de vice-cônsul brasileiro em Paris, cidade a qual Castro Maia retornou diversas vezes e que influenciou a sua formação cultural. Em 1943,
Coordenou os trabalhos de reforma e urbanização da Floresta da Tijuca e cumpriu o desafio de revigorá-la e torná-la novamente um parque recreativo. Mas as atividades que se sobressaem na vida de Castro Maia são as de colecionar e incentivar a arte. O apoio à arte brasileira e a busca para facilitar o acesso público às suas coleções são marcas de seu pioneirismo na cultura brasileira. Ainda em 1943, criou a Sociedade dos 100 Bibliófilos do Brasil, a fim de preencher uma lacuna no campo da literatura nacional, por meio da edição de 23 livros. Participou da fundação do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro em 1948 e foi o seu primeiro presidente. Em 1952, fundou a Sociedade Os Amigos da Gravura, para difundir e incentivar a produção gráfica brasileira, até então pouco reconhecida como expressão artística. Editou livros de Debré, Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, em 1954, e de Gilberto Ferrez, A Muito Leal e Heróica Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, em 1965. Coordenou a comissão organizadora do 4º centenário da cidade do Rio de Janeiro em 1964 e 1965. Em 1967, foi nomeado para trabalhar na Câmara do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Conselho Federal de Cultura e, no mesmo ano, publicou um breve estudo sobre a Floresta da Tijuca. Em 1963, criou a Fundação Raimundo Otoni de Castro Maia, que inaugurou os museus Castro Maia. O Museu do Açude, em 1964, e o Museu da Chácara do Céu, em 1972. Em 1968, aos 74 anos, faleceu no Rio de Janeiro.